Bom dia, bom sábado para todos nós. Então vamos a Dia. mais um estudo de Céu e Inferno. A gente está no capítulo 7, Doutrina das Penas Eternas, item 3. A gente vai começar se a Sueli permitir. Se ela continuar esquecida, né? Não, eu já achei. Tô Agora você falando. acredita que eu achei? Então Eu, vamos eu começar pelas achei. dúvidas da Sueli. Deve remeter ao capítulo Nós já 1, vamos certo? começar. Ó, É aqui, capítulo ó. 1? Aqui tá marcando o item 3, ó. Então você tá E- no item 3. Então você tá adiantada. Calma, não Item chegamos. 3. Nós não chegamos lá ainda. Mas aqui, ó, só para fazer um link com a versão adulterada, não tem essa separação na versão adulterada. Ele vai direto até Entendi. a crença das penas eternas. E lá na crença das penas eternas, quando nós chegamos lá, tem um item que foi excluído. E aí a gente Ó, conversa depois. então tá bom. Então estamos no caminho. Pelo menos vamos ler um pouquinho hoje. Eu vou É. ler então aqui um pouquinho, porque a gente deve andar umas 4 frases só, até a sua linha interromper. Vamos lá. O último argumento a favor das penas eternas é este: o temor das penas eternas é um freio. Se desaparecesse, o homem nada mais temendo entregar-se-ia a todos os excessos. Né? Então, esse é um argumento que realmente usam com a gente. Né? Bom, Esse raciocínio procederia se as penas temporárias implicassem a inexistência de qualquer sanção corretiva. O estado feliz ou infeliz na vida futura é uma rigorosa consequência da justiça de Deus. Porquanto uma eventual igualdade de condições do homem bom e do mal constituiria a negação dessa justiça. Mas o castigo não é menos penoso, por não ser eterno, e será tanto mais temível quanto maior for a certeza dele. Assim como será tanto mais crível quanto mais racional for. Uma pena em que não se crê está longe de constituir um freio, figurando a doutrina das penas eternas nesse grupo. O Paulo, aqui é aqui, só pra você saber, Paulo, na medida que você quiser parar, pode parar, interromper, falar e tá joia. comentar, tirar dúvida, fazer o que você quiser, tá? Não tem. Tá. Menos a Sueli. Vamos embora em frente. Não, eu já tenho Não, você aqui. não pode, Sueli. A- Pelo amor de Aqui, Deus. ó, aqui ele já fala de justiça de Deus, e aí a gente faz aquele link da justiça de Deus de amor, né? Justiça, amor e caridade, né? Não aquela justiça de Deus que vem É, com toda a força né, da impiedade, né? que é justamente o que está por trás das penas, né? Que foram das, Sim. das penas eternas. É justamente essa caridade, esse amor de Deus, né, por nós. E não aquele negócio de punição, né? Né? De contrapor as pessoas, separar elas na dualidade do bem e do mal, essas coisas todas. É um bom lembrete. Então vamos lá. A crença nas penas eternas, como já o dissemos, teve a sua utilidade e a sua razão de ser numa determinada época. Atualmente, não apenas mais impressiona, como até produz incrédulos. Antes de colocá-la, deixa eu parar aqui. Eu acho que aqui ele está se referindo, por exemplo, à época de Maomé, né? Você tinha até a lei de Italião, onde todo mundo, as pessoas não entendiam ainda essa questão e viviam na dualidade que, na verdade, Sim. Maomé trouxe a dualidade. Por outro lado, quando chega nos tempos de Kardec, você já tem um esclarecimento que mostra nem tudo é oposto, né? Ou seja, eu não tenho só dualidade no mundo. O mundo Sim. começa a ser visto com outros tons de cinza, né? Você começa a Sim. ter meios termos, esse tipo de coisa. É, é interessante, né, que a gente costumava pensar na época de Kardec como uma preparação só científica, né, para a vinda do Espiritismo. E, na verdade, teve toda a preparação moral também, né, por assim dizer, né? Sim, a gente veio aprendendo, né? A gente lá atrás seguia Moisés e achava que estava tudo bem, Uhum. né? E aí a gente foi evoluindo. Alguns de nós passamos por Jesus, provavelmente sem dar bola para ele e sem compreender. Mas Jesus já mostra
um certo relativismo nas falas dele. Eu, pelo menos, encontro isso lá. Ou seja, não é tudo a ferro e fogo, e principalmente Jesus mostra, né, com a moral dele, que é a moral autônoma, que de que a gente não depende dos outros, a gente só depende de nós mesmos. Não depende nem dele e nem dos outros. Ele não se coloca como sendo o cara, ele se coloca como trazendo a moral para que a gente pense e a gente haja. Se a gente não agir, não vai adiantar. Nem com a ajuda dele vai adiantar, porque Sim. você vai retornar. Como é que é aquela frase que ele fala? Vá e não peques, né? Ou então foi você que fez, sempre aos sábados, né, Bruno? Jesus gostava de fazer os sábados. Os sábados. De propósito, só para irritar os judeus. Então, ele só trabalhava aos sábados. Não sei o que ele fazia a semana toda, né? Mas ele só Ou ele falava assim, né? A sua fé te curou, né? A sua fé te curou. Que traz aquela fé te curou. Fé é a vontade, né? Fé, só pra gente lembrar, fé seria a vontade, né? Ou seja, com o entendimento da lei divina, a minha vontade pode ser exercida no caminho do bem. Então, se eu seguir o caminho do bem, eu consigo as coisas. Eu vejo dessa maneira daí. Então, aí seria essa fé, é realmente a vontade, né? Que é a vontade de colocar em ação o bem, após você compreender o que está acontecendo. Você falou uma coisa, Satiro, que eu achei interessante, quando você traz a questão do gradiente, né? De um universo de escolhas que vai né? Que forma um gradiente, ele vai dos tons mais claros aos tons mais escuros, mas não exatamente contrapostos, justamente, né? São dois pontos. Essa comparação foi boa. São dois pontos que são importantes, que eu percebo, né? Porque assim, primeiro você eliminar a contraposição, ou seja, o frio não é o oposto do calor. Por que é o oposto do calor? Qual é a lógica? Não tem nenhuma lógica. Então, são a ausência do calor, né? São dois extremos. Você pode dizer que são os dois extremos, mas necessariamente não é o oposto. Então, e você tem gradientes no caminho. Essa imagem do gradiente foi assim. É porque assim, a ciência traz isso, né? Quer dizer, é que a gente, você vê, aí como é que você faz? Eu tinha pensando, né, uma hora, comentando até com um amigo meu que não é espírita sobre isso. Falei, como é que você faz para matar esses conceitos? Que na época da ciência, iluminismo, tudo, eles, se você perceber, são conceitos fortes. Primeiro você fala o seguinte, existe dualidade, um extremo ou outro. Primeira coisa que você faz. Segundo, você diz que a ciência, ela é soberana. Então você substitui Deus pela ciência. Entendeu? Pela ciência. Aí eles fazem o inverso. Eles falam assim, a ciência, você vê como ela erra? Claro que ela erra. Ela está em evolução permanente. Então, em algum momento, você vai descobrir alguma coisa que não é exatamente... Não é que ela erra completamente. Em alguns casos, erra, né? Completamente. Tá? Nosso melhor exemplo é o fluido vital. Mas era o melhor entendimento que os homens da época podiam ter. Assim que eles tiveram um entendimento diferenciado, né, muitos, e com o tempo todos, largaram esse entendimento dessa física que estava errada, das bolinhas, né, caloríficas e, sei lá, frioríficas e tudo mais, e foram para um entendimento mais próximo da física moderna. Ou seja, a ciência, ela não é fixa em nada. Então parar com esse negócio de que é desse jeito e acabou. Você tem que ter um embasamento para falar e não sair vaticinando, né, de Vaticano mesmo. É isso e é aquilo. Quando você pensa a ciência dessa maneira, e eu não sei vocês, mas eu tive que ser lembrado disso. Quando eu estudei a Gênese original agora, e a gente debateu, para mim ficou claro. Falei, caramba, realmente a gente olha a ciência e acha que ela é definitiva e acumulativa. Não, não é. Ela muda. Hoje você acredita nisso, amanhã é outra coisa. Melhora o entendimento. E isso faz uma diferença no pensamento humano, entendeu? Se você pensa nisso.
Em qualquer situação que você quiser. Se você vaticina que é isso, aí quando alguém vem e faz algo diferente, você condena. Você está na dualidade. Não existe o gradiente. Você condena a pessoa. Qualquer coisa. Pode ser teu filho, entendeu? A pessoa que você gosta, seu pai, olha, a maneira de agir é essa, aquele rigor na educação da família, né? Aí, ou seja, ou você faz assim ou você está errado. Olha Não, só. uma universidade, né, são enormes as possibilidades, né? Justamente. Então, Imensas. aí você cai para um poder, você cai para o poder da autoridade, para o controle externo. Que, assim, entre aspas, aparentemente é mais fácil que seja. E as pessoas, muitas vezes, nós tendemos para isso. Faça o que eu estou mandando. Você vê, você educa o teu filho assim, se você bobear. E em vez de você parar e falar assim, olha, meu filho, isso aqui dá para ser feito em alguns momentos. Neste momento aqui, você não pode fazer assim. Neste momento, você tem que fazer diferente. Perfeito. Não, entendeu? Aí a gente começa a perceber isso e começa a mudar a educação do filho. Hoje em dia isso está acontecendo. Não é que você é mais liberal. E aí cuidado, porque para evoluir um pouco nesse sentido aí, só para mostrar os problemas que surgem. Aí você, com o pensamento de dualidade, você fala assim, tá bom, então eu não vou ser rígido. Então eu vou ser completamente livre. Olha a loucura. Não é isso. Tem um meio termo aí, entendeu? É o tal do gradiente, né? E esse gradiente, o que ele mostra? Ele mostra que você tem que ensinar a pensar e não a fazer o que você manda. Então você tem que, na verdade, retirar o comando e colocar lógica no teu relacionamento. Olha, vamos entender o que está acontecendo. Você acha que nisso aqui, assim, chamar a criança para pensar sobre, no caso a gente está falando de criança, mas pode ser qualquer pessoa, chamar aquele ser para pensar sobre o que está acontecendo. Sim. Eu estava falando sobre educação de filhos com esse amigo meu, e a gente começou, por isso que eu estou usando esse exemplo aqui. Ou seja, você tem que chamá-la, não interessa que ele tem 10 anos de idade, 11 anos de idade. Ou, entendeu? O teu filho tenha, no meu caso, 30 anos de idade. Não interessa. Eu tenho que usar, sabe? Ah, mas seu filho tem 30 anos. Falei assim, não, porque quando ele tinha 7 anos de idade, eu conversava com ele através da lógica. Explicava as coisas para ele. E ele, aí você fala assim, mas ele entendia? Alguma coisa ele entendia. Tanto que com o tempo ele começou a desenvolver aquele raciocínio. Mas percebe que ele entendia não porque eu explicava, mas porque ele queria entender. Porque a minha filha tem coisas que não entende até hoje. Que ele entende. Como é que pode? É porque ela queria entender outras coisas, mas algumas coisas ela não queria. Então não adianta. O ser só aprende se ele quiser. O que a gente pode fazer é oportunizar. É dar a chance pro cara aprender. Eu gosto muito dessa palavra, oportunizar. Ou seja, oportuniza para a pessoa aprender. Sim. Ah, mas ele não aprendeu. Amigo, o problema é dele. Do que não aprendeu. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Eu tô fazendo o meu melhor para ajudar as pessoas. Que seja meu filho. Se ele não quer aprender, não quer. Então, só que a primeira coisa, você tem que quebrar essa ideia do gradiente. Porque quem quer comandar vai dizer para você que não existe oportunidade. Ou você faz ou você não faz. Ou você está certo ou você está errado. A palavra certo e errado se encaixa nessa situação assim. Entendeu? Do que você estava falando, Satiro, 3 coisas me chamaram a atenção, né? Essa questão da ciência, né? Hoje ainda se falam que é 96, 92, não sei, 94% de matéria escura que é desconhecido. Então, acho que é muito cedo mesmo para a gente formar qualquer convicção. Isso está também em desencontro com o espírito propriamente de pesquisador, né? O pesquisador está sempre investigando, tentando chegar numa conclusão melhor do que aquele teve. Não, nova. E aí nova, e aí até e traz essa questão do materialismo como também dogma, né? Então eu acredito que não exista nada, não existe prova de que Deus não existe. Isso mesmo. Mas trazem como se realmente isso fosse uma verdade.
E, né, tá E bom, você aí encontra isso na ciência atual. e se encontra, ela combate tanto o dogmatismo e ela mesma se reveste desse Do dogmatismo, dogmatismo, Sim, que não justamente. tem o menor sentido, É. né? sim. Não, são dois aspectos que eu percebo. Esse é um aspecto que para mim, obviamente, não é o mais forte, mas existe. Onde você desenvolve hipóteses e acaba validando a hipótese, mas só que você abandona o relativismo. Existe essa Sim. hipótese na ciência. Mas eu acho que a questão mais importante que existe nessa ciência material é que você justamente tira o elemento espiritual e aí você vai se privar de uma série de conhecimentos que ampliam esse gradiente, vamos dizer assim. Quer dizer, primeiro eu estou reduzindo o meu gradiente, porque eu estou tirando o espírito. Então eu estou com menos opções. Segundo, ainda chega num ponto mais radical. Várias ciências chegam. Entendeu? Que os cientistas chegam mesmo. Que é você acabar fechando com 2 ou 3 hipóteses. Pensa lá, você é um cara estudando. Aí você encontra 50 mil hipóteses. Você não vai estudar as 50 mil. Aí o ser humano, por erro, deveria estudar. Esse que é o ponto. Deveria. Entendeu? Mas o ser humano, vamos reduzir isso aqui para menor quantidade. Mas você fala assim, teve quem estudou? Teve. É só você olhar a criação da lâmpada. Quantas milhares de lâmpadas foram desenvolvidas até que se chegasse à coisa ideal? O cara fez na prática. Sim. Né? Como é que é o nome dele lá? Que criou a lâmpada? Edison. Edison. Thomas Edison. Thomas Edison ficou anos com um monte de cientista patrocinado, fazendo um monte de teste. Que diariamente ele tentava com um filamento, outro filamento, todas as possibilidades. Né? Todas Sim. elas. E aí você. Até que ele chegou na resposta. Então, teve gente que fez. Agora, tem gente que não, que é reducionista. Se você for ver, tem certas teorias, eu já li teorias, que o cara simplesmente, você percebe nitidamente que ele está se reduzindo para criar uma teoria nova a meia dúzia de possibilidades. E você sem estudo nenhum, começa a imaginar outras. Pô, por que ele não testou dessa maneira? Por que ele não fez daquela outra maneira? Entende? Assim, isso para mim, isso é muito comercial. É uma maneira comercial de você se posicionar, e não científica. E sempre movida por um interesse, né? Justamente. Ainda que seja o interesse da sua convicção, né? De você provar uma convicção. Justamente. Né? Interesse. Aí você acabou de falar tudo. Pode não ser interesse pecuniário, mas é algum interesse de alguma coisa. Aí você quer chegar lá antes que os outros. Aí você começa a matar pelo caminho. Tá errado. Entendeu? Então, o pensamento certo... mas no mundo prático, aí vem aquele papo que eu não gosto. Mas no mundo prático a coisa tem que ser prática. Eu falei, não tem que ser. Tá errado. Porque a praticidade, na minha percepção, dentro do mundo do empresarial, eu sempre tive essa percepção. E me ensinaram isso. Eu tive como guru um cara que foi consultor em grandes empresas. E ele me ensinou isso. Hoje eu reconheço isso, né? De que você tem que ser rápido e preciso. Algumas vezes dá, ou porque você não tem, mas outras vezes você tem um monte de opção. Aí você sai matando todas para escolher a que você gosta. Entende? E você afirma que aquela é a maneira certa de fazer. Você está errado. Você não chega no lugar, entendeu? Aí é óbvio. Qual é a primeira coisa que você mata na empresa? Eu percebi isso claramente, rapidamente eu percebi isso. Antes de entrar numa grande empresa, né, que no meu caso foi a Xerox, e quando eu cheguei na Xerox eu percebi isso, eu percebi que esse não era o caminho. A primeira coisa que você mata quando você toma uma decisão dessa é o ser humano. Porque o ser humano traz dúvidas, entendeu? Aí você toma as decisões excluindo as pessoas. Porra, você tá lascado, entendeu? Porque as pessoas são criativas para destruir tudo que você faz. A dúvida é o que move o mundo, né? Não, e você porque você procura outras coisas. Autoridade, né? Ou seja, você ser gerente é você usar a autoridade
uma vez praticamente me disseram isso. Eu não lembro da frase, mas eu lembro do momento, da pessoa. Ó, você não pode deixar as pessoas interferirem. Foi uma coisa mais ou menos assim. Eu fiquei pensando. Eu falei, mas quem vai fazer são as pessoas. Como é que eu vou convencer? Como é que eu vou fazer que uma pessoa faça da melhor maneira? Porque o ponto é fazer da melhor maneira. Sim. Para isso que a gente está aqui na empresa. Se você elimina a pessoa, eu falei, pô, lascou. Não tô vendo nenhum robozinho por aqui, entendeu? Não, mas existe esse processo aqui. Aí ele te congela num processo. Aí você vai ver o processo ignora as pessoas. Entendeu? E eu aprendi que você tem que incluir as pessoas no processo. Que essa é a variável que vai descobrir. Você não vai descobrir sozinho. Por exemplo, você é um consultor, um auditor, você entra numa empresa, verifica o processo. Sozinho, sem as pessoas, você vai fazer como? Não vai. A auditoria, a consultoria, elas incluem as pessoas. Aí você é obrigado a colocar isso. Entendeu? É obrigado a você trazer a pessoa para... Senão você não vai ter sucesso naquilo. Por isso que você tem um monte de gente que é consultora e auditora e não tem sucesso no que faz. Porque ela segue o processo. Mas o processo muda. Por quê? Porque infelizmente tem uma pecinha na frente do processo que é o ser humano. E isso traz variáveis. E aquele que trabalha com espírito de pesquisa, ele vai sair. Justamente. Porque ele vai falar, não Ele vai sair na frente. Eu acredito naquilo que eu estou fazendo, Justamente. eu encontro algum tipo de incentivo naquilo que eu estou fazendo, ou então E de você incentivo cria as assim, de melhores pesquisa, equipes. né? E De você cria as conhecimento. E você cria as desenvolvimento. equipes melhores que têm mais criatividade e que resolvem mais problemas da melhor maneira possível. Ah, mas tem uma maneira melhor. Então me diz. Porque ninguém aqui está bloqueado para fazer de maneira diferente. A gente só não conseguiu perceber essa maneira melhor. Aí o cara te sai, aconteceu comigo milhares de vezes. Aí o cara te sai com um processo congelado. Eu falei, cara, esse processo a gente nunca usou aqui. Pois é, então tenta. Eu falei, não, porque ele exclui as pessoas. Cadê as pessoas aqui no meio? Quer ver? Ó, mostra para a equipe aí e pergunta se eles querem fazer. Ninguém vai acreditar, porque eles não fizeram, mas já sabem que vai dar errado, porque eles fizeram de maneira certa. Entendeu? Vai lá e tenta. Tenta convencer a pessoa. Eu não vou te convencer do contrário. Você vai lá, chama a equipe toda e mostra como é que você quer fazer. E escuta, porque eles vão vir com 1.500 coisas novas que não estão no teu processo. E que você vai ter que reconhecer que são boas, que estão acontecendo. Então você está substituindo uma coisa boa por um monte de coisa ruim. Uma vez eu fiz isso com um vice-presidente meu. Ele estava arraigado na ideia e queria me convencer. Eu falei, cara, para, não precisa me convencer. Faz o seguinte, se a equipe se convencer, que são eles que vão fazer, eu entro, eu embarco nessa. Mas tu vai ter que escutar eles. Ah, então chama eles. Chamei, botei na sala, falei, ó, o chefe quer falar alguma coisa com vocês. Aí ele aprendeu uma lição. Ele falou, pô, realmente, eu não tinha pensado em metade que vocês falaram. Eu fiquei calado, só ouvindo. Eu falei, porque a equipe estava fazendo muito mais do que um processo, eu não vou dizer, né, idiota. Ele estava pegado a um processo idiota que não considerava as pessoas. Sei lá o que considerava, mas considerava interesses, entendeu? Sei lá o que considerava. Alguém soprou no ouvido dele que ele tinha que fazer daquela maneira, porque obrigatoriamente aquele resultado tinha que sair. Ele olhou para um resultado, que necessariamente não é o melhor. Sim. Então aí entra a questão, para mim, de cooperação, entendeu? Entra aquela questão de Jesus. Você não está aqui para controlar e mandar. Você está aqui para servir. Então o chefe está lá para servir, não está lá para mandar. Se você entrar com o intuito de mandar, de controlar, você vai matar a equipe por esse tipo de coisa. Você limita ela a você que sabe mais que todo mundo. E eu até hoje não encontrei nenhum chefe meu que soubesse mais do que o grupo. Mais do que eu, com certeza. Mas mais que o grupo, duvido. Ninguém vence o grupo, entendeu? Mas já fomos longe aí. Sim. Vamos ler então, vamos reler aqui o último parágrafo. Alguma coisa mais? Desculpa aí. Eu não tenho mais aprofundamento nenhum. Então vamos lá. Acho que não. A crença nas penas eternas, como já o dissemos, teve a sua utilidade e a sua razão de ser numa determinada época. Atualmente, não apenas não mais impressiona, como até produz incrédulos.
Antes de colocá-la como uma necessidade, seria mister demonstrar a sua realidade. Seria preciso, principalmente, que se constatasse a sua eficácia sobre aqueles que a preconizam e se esforçam por prová-la. Infelizmente, entre esses, muitos demonstram, através de seus atos, não a temer minimamente. Se essa pena é importante para reprimir o mal entre aqueles que dizem nela crer, que influência poderá exercer sobre os que nela não acreditam? Em contrapartida, todos admitirão como justa uma pena cuja duração seja proporcional à gravidade da falta e à obstinação com que se persista no mal, mas deixando sempre aberta a porta para o arrependimento. Tem uma nota aqui, né? Essa explicação corresponde ao item 5 do resumo da Lei da Justiça Divina, do capítulo 8, no trecho que afirma: a punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A punição da falta ocorrida em virtude da imperfeição é a condição de sofrimento moral ou infelicidade. Assim, por sua natureza, essa sensação de infelicidade do espírito é gradual, variando de intensidade proporcionalmente ao grau de consciência, de alcance, de revolta, de negação e outras condições agravantes e atenuantes. Tudo muda quando o espírito se arrepende por sua livre vontade e retorna ao bem, pois toda pena é temporária. Legal, né? Sim. Essa... Não, você não pode falar, Sueli. Vamos seguir para o item 4. Eu só ia falar, eu acho interessante, achei muito interessante, né, lendo mais o Paul Janet esses dias, entender justamente esse negócio de punição, né, porque sem entender o que era que Kardec estava falando, a gente acha que ele está falando justamente do castigo da igreja, né, e aí não, ele está falando que a punição é uma consequência, ele até usa uma expressão, né, que é a consequência legítima, né, consequência legítima da minha ação, né? E, justamente. Somente da nossa ação. Né? Isso, e aí você vê como a ciência que baseia não é assim, não vem nem dos espíritos isso. A gente teve que compreender isso na filosofia. Verdade. Para que os espíritos viessem falar com a gente. Olha, a punição. Por que Kardec foi escolhido, na minha opinião? Porque ele tinha esse conhecimento. Então, quando falou em punição, ele interpretava e falava assim, ele está falando dessa punição que a gente acredita. Uhum. E é diferente, ele já sabia que era diferente do que a maioria acredita, porque a igreja coloca um negócio diferente. Então isso mostra como é que a ciência humana é necessária para que evolua o espiritismo, entendeu? Sim. Não. Ele coloca no item 4, no próximo capítulo, né? A punição é sempre a consequência natural, foi o que você falou, né, Paulo? Da falta cometida. Gente, aqui nesse parágrafo, última frase, na verdade, em contrapartida, todos admitirão como justa uma pena cuja duração seja proporcional à gravidade da falta e à obstinação com que se persista no mal, mas deixando sempre aberta a porta para o arrependimento. Aqui, esse item ele foi excluído daquela edição adulterada. E olha que interessante. Ele coloca aqui, ele enfatiza a porta aberta para o arrependimento, né? Ele é justamente são itens. É o eu interior. É o eu. O arrependimento só vem de dentro, não vem de fora. E isso também vai afastando aquela ideia equivocada que foi disseminada da causa e efeito, né? Você cortou a mão do seu amiguinho, você vai vir vai cortar sem a mão, né? Vão cortar a sua mão, porque ele deixa sempre a porta aberta para o arrependimento, né? Para que o espírito possa fazer de maneira, enfim. Bem lembrado. Muito bem percebido isso. E é interessante que as pessoas usam muito, para rebater isso, a frase de Jesus, né? Se você ferir com a espada, você vai ser ferido com a espada. Só que eles esquecem que na cena final dele aqui, ele justamente virou para o lado, para o bandido arrependido e falou, hoje você está no céu, está comigo no céu.
É. Com certeza. Muito bem lembrada essa frase. Se você interpretar essa frase sem ressignificar, ou seja, com o significado de Maomé, que vamos dizer, pensando em Maomé, você vai pensar em vingança. Mas se você olha com o verdadeiro significado da frase, onde ninguém te pune, você não é castigado, mas então como é que isso acontece? Porque vem de dentro de você. Ou seja, você se recupera, você se salva. Você não precisa de um... Sabe aquela história? Você não precisa de um cavaleiro salvador, branco, um príncipe para salvar você. Você se salva. Você não precisa de um herói, sabe, para te comandar. Você se salva ali. Entendeu? Que no final é a verdade. É o que você faz que vai fazer você se salvar. É o que você acredita que vai fazer você se salvar. E não o outro. Né? Na hora que você está lá na frente atirando na guerra, o teu coronel está lá atrás. Como é que ele vai te salvar? Não faz o menor sentido, entendeu? Você está sozinho com você mesmo ali. É você que tem que se salvar ali. Sim. Sabe? E a problemática também de todas as adulterações que foram feitas nos próprios evangelhos, né? Que foram escritos, a questão de Jesus histórico e Jesus teológico, né? E todas essas parábolas até, sempre a gente precisa, né, olhar com cuidado. Eu gosto muito de pensar em Jesus da forma com que ele agia, porque em alguns trechos a gente percebe que é em desacordo com o que ele fazia, né? Essa coisa mesmo perecerá né, você ferir pela espada você perecerá, não está de acordo com tudo que ele fez, né? Não. O tempo todo ele pedindo, ele ensinando o perdão, inclusive andando ao lado daqueles que reconheciam os seus erros, né? Quantos, né, os pecadores, como eles disseram, não, Jesus andava ao lado dos pecadores, não ao lado dos fariseus que rezavam e faziam tudo bonitinho, sábado e tal. De pensar na sua trajetória, porque muita coisa a gente sabe aí que, enfim, veio com essa história que a igreja mesmo, né, que não veio nem com a igreja, né, Sátiro, outro dia você falou, da ideia do castigo, de usar a crença como uma forma de repressão, já veio de tempos recuados, né? Não vamos nem falar da igreja. Eu lembrei disso agora, porque eu vi uma live do Paulo semana passada da Revelare, que para mim, eu nunca fiz esse estudo. Ele falou que ele fez o estudo na questão da dualidade, que ele está batendo muito nisso. Talvez o Conde possa ajudar. Satiro, você vai ter que começar a falar do Paulo Henrique, hein? Quando eu estiver por aqui. É porque a gente fala Paulo, tá certo. A gente fala Paulo, desculpa, Paulo Henrique. E o Paulo, o que ele falou foi o seguinte, sobre a dualidade. Tá lá na live ele falou assim, que esse conceito de dualidade vem sendo usado nas religiões, mesmo primordiais lá atrás, né? Esqueci o termo. Insistentemente na humanidade, para controlar a humanidade, para fazer isso, porque é o que a gente acabou de falar. E aí chega Jesus, chega Sócrates, depois Jesus, e abre uma porta para que a coisa aconteça. E momentaneamente, algumas pessoas entram. Mas assim, imediatamente após a ida de Jesus, a igreja já pegou e já voltou com a dualidade do bem e do mal. Que Jesus não ensina a dualidade. Se você olhar o ensinamento de Jesus, ele não ensina. Se você olhar Sócrates, ele também não ensina. Então, por quê? Porque a dualidade é o que a gente falou antes, lembra? São os extremos. Foi o Paulo que usou esse exemplo nessa live. Né? O frio é o oposto do calor? Não. Não é. É a gente que diz que é. Você vê como um pensamento pode destruir tudo. Aí você começa a botar sempre o oposto. Entendeu? Inclusive tem ideias loucas, né? Ideias assim que não fazem o menor sentido. Como o ódio é o oposto do amor. Não, não é. Também não é. Se você for pensar. Né? Quer dizer, então a gente tem que estar atento para isso. Então o que a gente está recuperando é uma coisa que a civilização vem sendo conduzida sempre para esse lado. Por quê? Aí você fala, mas por que a dualidade é tão importante para eles?
Porque é uma maneira simples de você controlar as pessoas. Você conduzir o gado. É a vareta que você usa para conduzir. Então, amigo, não faz. Por quê? Não interessa por quê. Porque a espada vai cair na tua cabeça. Mas por que ela vai cair? Não interessa, obedece. Sim. Basicamente é isso. Aí o padre fica repetindo esse tipo de coisa, interpretando da maneira que nos ensinaram. E você vai embora, que nem... Tanto que o clero era mais poderoso que o próprio Justamente, você não imperador. pensa. Aí você não está pensando no que você está fazendo, entendeu? E pensar não pode, né? Você não pode chegar e... Não, mas e se fosse diferente? Não, não é diferente, é dessa maneira. Uhum. Os caras não vão deixar... O Conde Rosângela, a gente também quer aprender com vocês, então... Eu dei uma deixa pro Conde, o Conde estuda com o Paulo. Conde Rosângela. Fala pra gente também aí, ó. A Rosângela não autorizou o Conde a falar, né? Por isso, entendeu? Tudo bem, Conde? Tá bem de saúde? Tá no... Ah, você tá sem microfone? Não. Ah, tá bom. Então vamos lá. Já que o Conde não colaborou com a gente, tá anotado, ele será punido ao final devidamente. Né? Até, vamos ler o item 4 então. Até esse ponto não se tem combatido o dogma das penas eternas, senão com raciocínio. Vamos agora mostrá-lo em contradição com questões objetivas que temos diante dos olhos, provando a sua impossibilidade. De acordo com esse dogma, o destino da alma está irrevogavelmente fixado após a morte. É, portanto, um obstáculo intransponível que se opõe ao progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis aí toda a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível. Poderíamos duvidar desse progresso quando constatamos a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais que existem sobre a Terra, do selvagem ao homem civilizado, ou quando constatamos a diferença que o mesmo povo apresenta de um século para outro. Se admitirmos que não são mais as mesmas almas, será preciso então concluir que Deus as criou nos diversos graus de adiantamento, segundo as épocas e os lugares, favorecendo algumas almas e condenando outras a uma inferioridade perpétua, o que seria incompatível com a justiça, que deve ser a mesma para todas as criaturas. Posso só fazer só uma ressalva simples, na verdade, aqui. Eu tenho visto, assim, bastante... o pessoal falando bastante, às vezes com bastante dúvida, quando Kardec se refere a essa palavra aqui, do selvagem ao homem civilizado. Selvagem lá, o homem de Neandertal, Simples aquele povo, selvagem, né? eu acho que aí ele está usando como figura de simples e ignorante. Então, mas exatamente, mas Você são quer os saber onde ele se povos... localiza na história? Não é que eu quero saber, né? Eu vejo muita gente discutindo isso hoje, entendeu? Porque qual que é a dúvida que algumas pessoas levantam, né? De falar do selvagem, que é hoje, por exemplo, uma pessoa que vive em tribo atualmente, Não, entendeu? não é. E, na verdade, não é esse significado que tem aqui, né? O significado que o pessoal tem pesquisado... Pode falar, Conde. No próximo parágrafo, ele vai usar a palavra bárbaro. Né? Se a gente for pegar a origem da palavra bárbaro, ela vem lá da Grécia. Quem eram os bárbaros? Todos menos os gregos. É uma qualificação. Né? Sim. Era isso. É. Quem era a civilização? A civilização só existe uma, é a grega. E o resto são tudo povos bárbaros. Ou seja, você não enxerga a civilização de outrem. É algo Verdade. que vai sendo trazido. Agora, veja, o Kardec vai utilizar essa linguagem aí, porque é uma linguagem
dita corrente universal, ele não vai trabalhar filosoficamente. Por isso que ele trabalha a ideia de selvagem e bárbaro. Mas a gente tem que perceber que não são sinônimos. Existe uma diferença entre o bárbaro e o selvagem. Com certeza. Por isso que não pode falar Sim. que é o ingênuo, as primeiras encarnações, não. Porque o bárbaro está associado àquele que não vive numa civilização. Agora, quem que vai fazer a análise do que é ou que não é uma civilização? Justamente. Se você for verificar, por exemplo, todos os pensadores, todos até do século XIX, eles trabalham e apanham nessa questão. Por que Kardec seria diferente? Você pega o Marx, por exemplo, o Karl Marx, ele trabalha que os povos do Oriente não teriam um modo de produção de alimentos, tudo. E aí vem hoje esse debate, não, mas existia um modo de produção asiático. Justamente. E Marx não leva em conta. Por quê? Porque ele tem uma visão ocidental. Então, com a visão ocidental, por exemplo, Tupi-Guarani, os índios aqui da América não eram uma civilização? Eram. Os valores são outros, as formas com que eles se relacionavam com o meio ambiente outro. Mas eram civilizações, como eram todas as civilizações indo-americanas. Bem lembrado. Os pele vermelha, qualquer um é uma civilização. Então, esse conceito de bárbaro é um conceito que caiu em desuso, não existe. Não, e mesmo o conceito do puramente. selvagem, muitas vezes se refere a alguém que não é da sua civilização. É o que ele acabou Você de dar. Você pega, por exemplo, na Índia, tem algumas tribos isoladas há mais de 10 mil anos, que não é permitido o contato com eles, por causa que eles não têm resistência a vários micro-organismos da civilização moderna. Então, se você entrar em contato com essa civilização, você seria o final delas. E o que elas têm conscientemente, né? Elas têm uma consciência que diz, olha, ninguém pode pisar aqui, tanto é que se você pisar lá, eles te matam. Tem aquela lá, até teve recentemente alguns pregadores, né, evangélicos que queriam entrar em contato com eles e foram mortos. Agora, dizer que eles não são uma civilização... É complicado. Como é que eles estão vivendo há 10 mil anos não sendo uma civilização? Então, não, eles têm. Eu acho que o que você falou faz sentido, Su. Você está falando do cara neandertal, lá no início, quando surgiu o homem. É o que o Conde falou. Na verdade, às vezes, o que a gente vê é que fazer essa comparação hoje não é possível, né? Porque hoje, o selvagem, vamos dizer assim, as pessoas que às vezes fazem essa comparação tentam trazer agrupamentos que não são selvagens. Isso está disseminado de forma inconsciente até na nossa própria sociedade. Pega os indianos hoje. O sistema de castas. Existe aquele que não está dentro do sistema de castas. Tá mesmo. Não está. O que ele é? Sim, aí eles pegam e falam, não, é a comparação com o Deus Brahma. Então, se eles não fazem parte do corpo do Deus Brahma, eles são cocô do Deus Brahma. Brahma, né? São cocô. Nem o cocô, porque o cocô saiu do Deus, entendeu? Nem o cocô. Mas saiu porque não presta. Então, assim... Então, é curioso isso, porque nós pegamos isso, e aí a gente pega, por exemplo, ver como é que o ser humano é tratado como algo descartável. Quando a gente pega um ministro japonês, há pouco tempo atrás, um ministro da saúde japonês falou assim, olha, os velhos têm de entender que eles têm de partir porque eles são um custo muito elevado para a sociedade. O cara declarou isso. Né? O nosso aqui declarou que não pode, que não pode sentar do lado num avião do lado de uma empregada doméstica. Isso daí o que é? A ideia de que você não faz parte do todo. Existe uma ideia de que é usada. Você não deve nem ser considerado na conta. Não, então, são essas ideias que estão impregnadas e, de forma inconsciente, são reveladas às vezes. Sim. Por homens cultos, porque o cara é ministro de saúde japonês, não é qualquer um. O cara aqui é ministro da economia, nosso.
É bem Isso quer dizer, e isso indifere de posição ideológica de cada um. É algo Isso é mais, civilizatório. é algo mais embrenhado nisso. Nós fomos, a sociedade foi construída em cima Então, dessas desses mentiras. equívocos, exatamente, Dessas desses mentiras. equívocos. Porque você pega, por exemplo, o Lamennais, que era da igreja, o Lamennais, eu acho assim um exemplo clássico. Ele era um defensor do Papa absoluto e foi para o Vaticano. Só que ele era um cara sincero. Quando ele percebeu que era o Vaticano, ele mudou radicalmente. Isso encarnado. É porque ele viu que as ideias Isso que ele encarnado. tinha não estavam sendo aplicadas lá, mas ele Aí teve a você lucidez. pega, então hoje em dia o pessoal cita o Lamennais, então tem que tomar cuidado. Qual Lamennais você está citando? O antes do Vaticano ou depois do Vaticano? Dois espíritos completamente, duas ideias completamente opostas. E ao mesmo autor, numa mesma encarnação. É. Ele mudou o pensamento dele totalmente. E que prova que é possível. Outro dia eu estava lendo na internet, de repente alguém citou o Demetri, que era o tramontano fervoroso, e citou Lamennais concordante. Os dois com o mesmo pensamento. Aí eu fui ver, não, é o Lamennais de 1820 e pouco. Não é o Lamennais pós-Vaticano. Não é essa a ideia? Por que você considera que o outro é bárbaro? Para você subjugar. Com certeza. Para você dar vamos dizer assim, um amparo, um alicerce moral para uma coisa imoral que você vai fazer. Não, e a nossa civilização... Perfeito, Conde, perfeito. É isso que eu quis dizer. Você vê como a nossa civilização... Você vê como a nossa civilização usa as coisas. Aí eu vou lá e com esse raciocínio crio leis. Por isso que as nossas leis estão a caminho da lei divina, mas estão distantes. Sim. E assim, e se bastasse criar a lei, todo mundo seguisse, resolvia o problema. Era uma grande ferramenta. Só que não basta. As pessoas continuam agindo como elas foram culturalmente criadas e fazendo, a não ser que você chame a pessoa para ela livremente pensar, ou seja, ela tem que ter um pensamento livre, pensar e mudar por conta dela, e não o Satiro ensinando para ela o que ela tem que fazer. Sim. Porque isso não funciona, entendeu? Aqui é o mesmo exemplo, você ensina o teu filho, mas ele não faz do jeito que você quer. Por quê? Porque depende dele. Não depende do que você ensinou. Depende da forma como ele entendeu. Das possibilidades... Bom, de que você ia falar? Eu acho aqui, no parágrafo do Kardec, agora olhando de novo aqui, ele vai fazer essa distinção do selvagem ao homem civilizado. Ele vai falar assim, do início ao fim. Poderemos duvidar desse progresso quando constatamos a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais que existem sobre a Terra, do selvagem ao homem civilizado. Agora, nós temos de pegar o que seria um homem civilizado. Um homem civilizado é aquele que conseguiu estabelecer um meio de sobrevivência em que ele não precisa peregrinar de um lado para o outro. Ele está inserido dentro do meio ambiente e ele consegue, inserido dentro do meio ambiente, compartilhar a existência com esse meio ambiente. Ou seja, a gente poderia falar que o povo que domina a agricultura já é um civilizado. Só que nós podemos cair num erro aí. Você pega, por exemplo, os índios norte-americanos, que viviam somente da caça, como os Siouxes, alguns peles vermelhas, o que acontecia com eles? O impacto deles no meio ambiente que os cercava era mínimo, ou seja, eles viviam da caça, mas permitiam que essa caça se reproduzisse e sempre existisse. Justamente. Quem vai mexer e cortar isso? O homem, quando começa a matar os búfalos de maneira indiscriminada, eliminando a possibilidade de sobrevivência desses povos. Ou seja, eles eram civilizados, apesar de eles não dominarem plenamente a agricultura. Por quê? Porque eles conseguiam viver naquele meio ambiente sem se deslocar, sobrevivendo
e permitindo que aquele meio ambiente se reproduzisse e desse condições de vida para o todo. Então, eles também eram civilizados. Perfeito, Conde, porque você conseguiu fazer uma. Você conseguiu trazer para a gente. Você conseguiu desestruturar essa visão preconceituosa do que é um homem civilizado e do que é um homem selvagem. Justamente. Que a minha colocação inicial atrapalhada foi exatamente essa, de falar, escuta, peraí, mas o que é civilizado? Vamos interpretar isso fora dos preconceitos que a gente criou. Essa ideia de civilizado, hoje em dia, por exemplo, se a gente está vendo lá os garimpeiros invadindo as terras indígenas, estuprando, afogando, matando, incendiando, e eles são civilizados? São eles? As vítimas são civilizadas, porque aquele lá é um povo. As vítimas. E vive lá há quantos anos? Sim. Então, de uma maneira sustentável, né? Naquele lugar, de uma maneira sustentável. E se não é mais sustentável, porque houve interferência externa. Sim. E pronto. Eu fiquei vendo isso daí, porque essa semana, não essa aqui, na anterior, eu assisti um filme brasileiro que o diretor ele fez uma coisa assim que eu achei incrível, né? Que o filme é muito, muito simples. O filme é muito simples. E o diretor é um documentarista. Foi o único longa-metragem que ele fez. E ele pega e ele trabalha o filme que ele vai trazer como vivem os paraguaios dentro da cidade de São Paulo. Então ele começa o filme lá no Paraguai, falado em Guarani. Então está toda a primeira parte legendada, até quando ele chega em São Paulo. E nesse inteirinho, como ele era um documentarista, o que ele faz? Ele pega muito, como a gente fala assim, o terceiro plano, né? Ou seja, ele não está interessado nos protagonistas, ele está interessado no que ocorre ao fundo, em alguns momentos. Então, ele está vendo o cenário em vez de ver o protagonista, porque o protagonista é o que é? Uma ficção. Mas o cenário não é, o cenário é real. O cenário é real, então ele vai mostrando os povos. No final você fala assim, pô, paraguaio, índio, brasileiro, paulista, é uma coisa só. É todo mundo da raça humana. E o filme é muito bem, muito bom. Muito bom. Até fiquei surpreso que tem aquele cara que era jornalista do SBT, o Feliz, da meteorologia, que era uma figura cômica, né? Ele trabalha no filme e está muito bem. Ele está muito bem. O filme é uma graça de ver. E não é um filme apelativo. A gente pensa, não, o cara conseguiu construir um documentário que vai ter começo, tem meio, tem fim. E ele desvenda toda uma rota. Podia ser os bolivianos também. Mas, no fundo, o que é? Não interessa se é paraguaio, se é boliviano, se é brasileiro, é tudo um povo. É uma raça só. Que vive, curiosamente, à margem, né, daquilo que os poderosos julgam que deve ser. Eles vivem à margem, mas não é uma crítica. O filme mostra só a sobrevivência. O cara cuidando do campo, o cara vindo para a cidade, tentando arrumar um ofício. É muito bem feito o filme. Tem no YouTube, viu? E rompe essa bolha de um conceito que alguém entendeu que a vida é melhor. Ele não trabalha nenhuma questão de cunho religioso. Eles não mostram nenhum ritual de crença de espécie nenhuma. Ele não entra por esse caminho. Ele vai mostrar o cotidiano, mostrando, olha, a gente pode ver diferença, de repente, de religião, como podemos ver uma diferença de língua. Não tem diferença. É o povo. É isso aí. Você pode ter encarnado no Paraguai, você pode ter encarnado aqui. É o ser humano. É o ser humano. É muito bom. Assistam, viu? Está no YouTube, 90 minutos. Como é que chama? Noites Paraguaias. Noites Paraguaias. Eu não conhecia, eu achei. Depois, antes da gente terminar, uns 15 minutos, vamos falar, o Conde, fala um pouco do poema aqui do Fernando Pessoa, que você... vamos. Verdade, esquecemos.
Não, eu não esqueci, eu deixei aqui anotado, é que eu Mas então comecei vamos lá. Mas os atropelada. o que Noites Paraguaias, né? ou seja, Muito bom. o que eu O percebi. Paraguaias no final não é com I, é com Y, tá? Paraguaias. Tá. Mas acha, coloca nos dois jeitos que acha no YouTube. Eu achei excelente. Então, assim, voltando ao tema inicial, ao ponto inicial, não ao tema, né? O tema é o mesmo. Então, o selvagem aqui deveria ser entendido, né, como o Neandertal, o cara que é simples e ignorante, que é a primeira vez que ele aparece. Ou seja, e aí o que acontece na psicologia dele? Ele está trazendo os instintos e as paixões, ponto final. E vai durante, como diz Kardec, de 100 a 1000 vidas, de começar a desenvolver a consciência, né, porque é desenvolvida, e começar a desenvolver, a adquirir conhecimento, porque antes, só com isso daí, ele não tem nenhum conhecimento. Então você não pode chamar, como o Conde falou, uma tribo isolada de hoje em dia, que vive numa civilização, como simples e ignorante. Ou seja, não se aplica. Tem uma... Eu queria só falar uma coisa aqui, desculpa. Eu acho que ele também está usando esse termo com base no entendimento científico de época, né? Com certeza. Porque tem lá na Revista Espírita de 59 o Livro dos Espíritos entre os Selvagens. E ele vai falar que está entre os selvagens na América do Sul, né? Então, imaginando... Mas é o que a gente falou, é uma questão coisa superada também. É uma questão de... como é que é? Fora do Império Romano não há civilização. É a mesma Não, era fora da Grécia, o Satiro. Também, mas de toda a civilização... Depois a Grécia vai incorporar, ela vai obrigar a Grécia a considerar Roma um império, porque ele abarca a Grécia. Ela vai dar o título de cidadão para os gregos, para eles serem considerados cidadãos também. Pois é, mas então eu estou falando... E isso ocorre com todos os povos. Nota, qual que é o Paulo? Quando Paulo se defende perante o Sinédrio, ele fala, epa, eu sou cidadão romano. Então só posso ser julgado em Roma pelo imperador. Mas é o que eu estou falando. Eu usei um exemplo diferente da Roma. Por quê? Porque em todas as civilizações, até hoje em dia, a gente olha e fala, eles são selvagens como se eles fossem seres primitivos. Ou, como a gente diz, simples e ignorantes. Não são. Eles são uma civilização. Exatamente como a nossa. Só são diferentes. Entendeu? Eu acho que aí é que reside a questão de que a gente precisa fazer, além de recuperar, fazer uma leitura contemporânea do Kardec. Porque esses conhecimentos já foram superados. Aqui nem tem um texto dele aí que é super... Mas aí é o entendimento do contexto, que a gente cansa de falar. Se você olhar pelo contexto, você vai ter uma leitura diferente. Agora, se você olha pelas palavras escritas desconsiderando o contexto, a tendência natural é você trazer para como você vê o mundo hoje em dia. No contexto atual. Não vai encaixar. Aí não passa. Não vai encaixar, Não vai encaixar, entendeu? A coisa não vai funcionar. Por isso que o contexto é tão importante. Todo pesquisador, quando olha o passado, ele tem que entender o contexto em torno daquilo. Senão você não vai conseguir interpretar fielmente. Essa que é a complexidade, justamente. Porque, por exemplo, se você, que nem a gente estava falando, entender que uma civilização hoje que vive de uma forma recuada e diferente do modelão europeu, achar que está ali simples e ignorante, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Mas era o conhecimento da época, mas a gente precisa trazer para hoje. Nós temos as ferramentas, ou seja, você pode julgar, você pode reparar nas características daquele povo e dizer se ele é ou não civilizado. E não simplesmente qualificá-lo porque ele é diferente de você, entendeu? Sim. Que era um erro que na época de Kardec já se fazia. Muito antes já se fazia. Quer dizer, Grécia, né, como diz ali, antes do Império Romano, você já fazia isso. Lá na Grécia. Nesse ponto, você vê, sempre foi assim. A gente tem que sair dessa. Parar de seguir as coisas, que tem coisa que a gente já dá para evoluir, né? Já deu, né? A gente consegue olhar diferente. Dá para ler um pouquinho mais antes da gente, mais uns 10 minutinhos.
É incontestável, eu acho, não é? Mas é incontestável que a alma intelectual e moralmente incipiente, qual seja a dos povos bárbaros, é o que ele citou aí, tá vendo? Não pode ter os mesmos elementos de felicidade, a mesma aptidão para fruir dos esplendores do infinito, com uma alma em que todas as faculdades estão amplamente desenvolvidas. Bom, aí você vê o seguinte, aí traz um fator que a gente não pode esquecer. Você avalia os progressos científicos que você tem como sendo os melhores. Uhum. Vou te dar um exemplo aqui. Quem era bárbaro na Europa? Os vikings. No entanto, eles fizeram grandes navios, melhores até do que os ingleses na época. Olha só. Entendeu? Ou seja, eles tinham grandes navios que atravessavam oceanos, que tinham uma série de... Hoje em dia está sendo estudado e reconhecido toda a tecnologia que os vikings tinham. Aí você chama esse cara de bárbaro. É o que o Porque a Cláudio tua falou. tecnologia é melhor. Qualificar para desqualificar, né? Então, assim, é justo, não, ou engraçado, eu vejo um seriado que chama Viking, né? E eu fui pesquisar, e esse seriado, ele realmente está embasado em fatos históricos que aconteceram. Inclusive os personagens. Seriado? Viking. Ah, tá. E tem um momento que o irmão do protagonista, os dois existiram. O detalhe é esse. Um deles fica, uma série de circunstâncias, fica e se casa com uma princesa e assume um reino na França. E ele não sabia nem falar francês. Mas um dos motivos que eles deixaram lá foi político. Mas, quando ele começou a se comunicar, ele convenceu os caras. Por quê? Porque ele dominava a tecnologia viking. Uhum. Como os vikings atacariam se eles voltassem à cidade, a Paris. Né? Que eles efetivamente voltaram. Aí ele comandou para que os europeus, o exército europeu francês em Paris, construísse uma série de artefatos que eles nunca imaginaram que combateriam os vikings, e funcionou. Ou seja, aquela tecnologia bárbara dele foi o que salvou Paris num certo momento, com a ajuda desse cara, entendeu? E que existiu. Eu falei, pô, esse cara existiu? Existiu. Assim como o irmão dele existiu, né? Ragnar Brock é um nome famoso. E aí o filho dele, um dos filhos dele, né? Tem vários casamentos e vários filhos. Foi um dos caras mais cruéis que teve de viking. E existiu também, que era um aleijado. Ele, olha só, era um cara aleijado. Ele é representado no seriado, lá para quinta, sexta temporada. Eu não acabei de ver, não. Né? Então, assim, aí eu lembrando disso, eu pesquisei que os caras existiram, que esse fato existiu. Você fala assim, pô, mas foi o bárbaro que ensinou os civilizados a se defenderem de uma forma completamente inovadora. Então, o que é o conhecimento e a tecnologia? Sim. Entendeu? É aquela história da ciência. Você vê como a gente tende a... Não, o que eu descobri é melhor do que o que você faz. Aí os bárbaros chegam, pá! Invadem Paris, ninguém consegue impedir, os caras têm uma tecnologia que ninguém tem. E aí você, pô, mas eu não sabia que podia ser feito assim. Agora é tarde, amigo, agora eu já tô mandando aqui. E ficaram lá décadas mandando na França, entendeu? Estabeleceram aldeias lá na França, ao nível. E o rei quietinho lá. Por quê? Porque se meter engraçadinho, eu volto, destruo você, mato você, queimo Paris inteira e acabou a brincadeira, entendeu? Então assim, mas os caras são bárbaros porque queimam tudo. Ah, sim, exatamente como os romanos faziam, né? Queimavam tudo também, né? Quer dizer, você esquece, ou é conveniente você esquecer do que você fez. Eles também queimavam as aldeias e por aí afora vai. Então, né? E aí o que você falou é sempre o outro, né, Satiro? A conquista da América. É justamente. É sempre o outro. A conquista da América. Colombo. Em termos de crime, né? Nossa, foi horrível. Entre 1492 até 1600, destruíram uma civilização. 80 milhões de pessoas. Destruíram. Mais do que a Primeira e a Segunda Guerra junto. Uma civilização.
Várias. Destruíram. Né? Várias civilizações, né? Bom, Porque a gente tem a ideia de que os astecas, mas tinha as outras civilizações. então é só um ângulo diferente da mesma coisa que a gente estava falando aqui. Sim. Você vê, a gente se equivoca em relação a se congelar nesse aspecto do conhecimento, da ciência, a própria ciência. Você acha que a tua ciência é melhor que a do outro. Pelo amor de Deus, entendeu? Tem melhor e pior. Ó a dualidade aí de novo. A dualidade de novo. Não, é o uso que você faz. E não. É. E tem outras coisas que você não conhece ainda. Não, e é sempre agregar, né? Eu acho que a dificuldade é essa. Né? A gente precisa sair da dualidade para tirar a figura do opositor, de que eu sou diferente, eu sou melhor, você é o oposto. E justamente começar a perceber que todo conhecimento, as experiências, elas agregam, né? Nós precisamos agregar e não colocar o outro, ou o que ele conhece, ou que sabe, ou traz, como opositor. Você não precisa... A nossa evolução, ela não vem da nossa sobreposição e subjugação do próximo. Ela vem do que você alcança primeiro sozinho e depois em cooperação, que é o contrário de oposição. Né? Você não está competindo, você está cooperando. É aquilo que a gente fala. E mesmo o desenvolvimento das tuas capacidades individuais, as suas faculdades espirituais individuais, não coloca o outro como opositor. Justamente. É um processo de si consigo próprio, né? de desenvolvimento. E o outro, na verdade, ele vai entrar sempre como cooperador do seu desenvolvimento. Você precisa do outro para poder desenvolver as suas... Se o outro não está podendo cooperar com o que você está fazendo nesse aspecto, ajuda ele a subir. E não deixa ele lá embaixo. Você sabe que eu acho, ô Satiro, o outro está sempre cooperando. Ainda que ele esteja atrapalhando. Se você deixar, coopera. Ainda que você ache que ele está te atrapalhando, ele está cooperando. Não, eu acho que se você trata da forma que você trata a pessoa. A gente teve uma situação essa semana, eu e o Paulo aí, né, que está aqui. Lembra, Paulo, da discussão, debate que a gente teve lá, esqueci o nome dele, também não vou citar. A gente teve um debate no grupo lá do Legado, bem interessante, a Sueli participou. E a pessoa tem uma visão do espiritismo diferente de Kardec, que isso é normal hoje em dia, nada demais. E a gente ficou tentando trazer e explicar para ele pontos simples, mas que ele não tinha ainda conseguido compreender. O que eu achei interessante é quando chegou no final, ao invés de se manter numa postura de oposição, ele percebeu que ele poderia aprender algo novo. Você viu lá? Você viu? Acho que a Sueli viu. Quando ele percebeu isso, e a gente estava, na verdade, querendo fazer isso, e não dizer que a gente sabe mais do que ele. Dizer que, olha, a gente sabe um pouco mais porque Kardec diz isso. Então, quando eu chamei ele, em Kardec, como é que é isso aí que você falou? Aí ele se tocou de que ele não sabia o que era em Kardec. O legal é que ele foi pesquisar em Kardec. Foi. E é interessante que... E aí ele mudou a postura dele, porque falou, poxa, isso. Tem coisa diferente aqui que eu não sabia e eles estão falando. Então, aí a gente voltou com um convite. Vamos estudar? E ele topou. Ele falou, vamos estudar. Em outro grupo, ele já começou a reproduzir essas ideias novas, vamos falar assim. A ideia não é nem nossa. E a pessoa se coloca numa posição de competição, não, eu sei mais que o outro. A minha opinião... Aí quando a pessoa não tem embasamento científico, ela vai... A minha opinião é melhor que a sua. Ela não diz coisa, mas ela coloca o aspecto da opinião muito forte, pelo amor de Deus. E é interessante que nem a gente procura fazer, de estar indicando a referência, porque muitas vezes também a pessoa ela recebe isso, tá falando que tá Kardec, né? E na verdade tem todo um embasamento. Então não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é Kardec. Eu só estou te apresentando. Eu só estou te trazendo o que eu aprendi. Pode ser que esteja errado, mas traz argumentos na linha. Eu acho um grande exemplo disso.
Acompanhar todo esse estudo com vocês, que eu já acompanho há um tempo, né? Tem sido interessante porque eu mudei a minha forma de falar, inclusive, né? Eu comecei a falar, quando a pessoa está um pouco mais resistente, né? Então eu falo assim, olha, não sou eu que estou falando, né? Eu estou convidando para você, vai lá e estuda, mas estude para você tirar as suas conclusões. E não vai por mim, não vai por quem está falando, por ninguém está falando, né? É o conselho de Kardec, né? Só Sim. acredita naquilo, nunca lembro a frase exata, mas você deve seguir e acreditar naquilo que você entende. Se você não Uhum. entende, duvide. O convite Sim. dele é esse, sempre. Por quê? Por tudo isso que a gente está falando. Né? Então, a cooperação nasce de uma maneira de ver que não é só de quem fala, é de quem escuta também. A pessoa tem que querer participar. Eu posso Uhum. querer cooperar, mas eu não posso fazer nada se a pessoa não quiser cooperar. Se E ela quer uma coisa contribuir, que é, ela vai ficar circulando, tudo bem. Não tenho que é nada a ver com legal isso. no grupo, né? Como a gente costuma fazer, como vocês costumam fazer em outros estudos aqui no EPT, é justamente, olha, estou te trazendo isso, porque está em Kardec, porque a gente tem feito grupos de estudo, a gente tem resgatado, porque também não é só aquela coisa de quem está recebendo a informação, quem está dando também, que você falou, Satir, muitas vezes a pessoa, ela sobe, ela se empodera, ela toma um lugar onde ela não, que não é dela, como o Paulo colocou essa semana, para dar aula, entendeu? Eu sei mais do que você, então é assim, você tem que, você entendeu? Então é assim, você tira o que a É. gente tem falado o tempo todo, da autonomia da pessoa, ela tem que Justamente. conquistar, então ela vai ler aquele texto, ela vai falar, puxa, faz sentido, não é que nem você estava falando dessa pessoa, faz sentido, olha isso daqui, não, eu vou repensar, né, Pois é. porque Mas essa questão até do facilitador, né? Teve gente que, nós somos facilitador. Eu falei, nós não somos facilitadores, nós somos coordenadores. Claramente, o que a gente faz? A gente administra o grupo. Então eu tenho que estudar e me preparar? Não, você não tem que fazer nada. Vai lá, estuda se você quiser para você, não para dar Uhum. aula para os outros, entendeu? E eu aí, acho que a palavra coordenador está mais. Eu também andei pensando sobre a mas você palavra tem que coordenador, está explicar, mais. entendeu? Porque mesmo coordenador, existe um estigma de ser um chefe menor. Então você manda. Sim. E não é no intuito de Não, servir. Eu estou aqui para colaborar da melhor maneira possível na parte de conhecimento. Mas eu não sou o único, todo mundo é igual. Todo mundo aqui é estudante. Aí lembra de Kardec, somos todos estudantes, estamos todos aprendendo. foi muito bom aquele texto, Paulo, que você postou, tanto lá Ah, no legado quanto Justamente. no. Mas Porque é bem isso, é. você vê, a coisa convergiu, a gente não teve, a gente procura, né, de forma geral, acho que todos nós, né, não ter esse preconceito de eu sei mais do que você. uhum. Aí você deixa a porta aberta para a pessoa chegar e questionar e perguntar. E Sim. quando eu me coloco que eu sei mais do que você, aí você abre a boca e joga uma pergunta. Eu falo, cala a boca que você está errado por isso. Por quê? Eu acho que Eu não até tinha a tua assim, tem ideia, eu nem ouvi a tua conhecimentos. ideia, entendeu? É Tem uma posição de conhecimentos poder, é uma que. posição de poder que você É, está. tem conhecimento que, lógico, por exemplo, de história, geografia e ciências em geral. A pessoa tem mais conhecimento do que o outro, né? Tem gente que né, Justamente. nunca tomou. Agora, conhecimento da lei moral, compreensão da lei moral, não é algo que você possa colocar numa balança, medir um conhecimento. Entendeu? Justamente. Eu acho que o grande contrassenso no estudo do espiritismo, quem se coloca nessa posição é isso, porque a gente está falando de uma ciência filosófica com consequência moral. Então, quer dizer, eu não estou falando de uma ciência comum, eu não estou falando de história, geografia, matemática, entendeu? Eu posso ser a Não, pessoa mais você tem reconhecida em que lembrar o matemática, seguinte, você tem que lembrar o seguinte, aí é um outro ponto que a gente tem que perceber, né? Que é o seguinte, se você vai colaborar, vai cooperar, você tem que lembrar que deve ter vários aspectos que você sabe e que para que o outro compreenda o que você está falando, você tem que distribuir esse conhecimento.
Entendeu? E aí existe aquela postura dos iniciados. O meu conhecimento é meu. Uhum. Então você acredita no que eu estou dizendo, porque o que eu estou dizendo, ou o que fulano falou, que aí tem a citação, né? Fulano disse isso, aí você não sabe explicar por que fulano disse. Tá, mas tá bom, mas como é que ele chegou nessa conclusão? Não interessa, ele estudou e chegou nessa conclusão. Aí você, ou você sabe, não quer dizer, ou você realmente não sabe. Você acha que fulano é o iniciado, e você tem que acreditar no... Ou seja, que passa muito, por exemplo, pela história do eu sigo Jesus. Então você é heterônomo, amigo, na cabeça. Entendeu? Se você segue Jesus. Você não tem que seguir Jesus. Você tem que compreender o que Jesus trouxe. Se você não compreende, por que você está fazendo? Está fazendo cegamente? É fé cega isso que você está fazendo? Não, eu acredito piamente em Jesus. É fé cega? Agora, compreende o que Jesus traz, aí você vai estar assumindo... Ah, então eu faço exatamente o que Jesus faz. É uma fala melhor. Ah, mas você é convencido. Por quê? Se eu faço? Eu não sou convencido, é um fato. Eu consegui alcançar nesse aspecto o que Jesus explicou pra gente. E eu não estou dizendo que eu sou melhor que você porque eu consegui fazer igual Jesus. Eu estou só dizendo que Jesus me ajudou dessa maneira. Entendeu? Ou seja, aí a gente tem que fugir desse negócio do que é a ciência como, poder, exercer o poder, o domínio, o controle, é o dogma, é o que a gente falou. É um dogma. Eu tenho um conhecimento de iniciado, não adianta, você vai falar para a pessoa, você quer que ela compreenda ou você quer se impor a ela? Se você quer que ela compreenda, você tem que dar todas as informações, todas. Não há nenhuma informação que não seja aplicável, você tem que abrir tudo. E mesmo talvez aquelas que você acha que são possibilidades, por que você vai achar que a pessoa não vai te compreender? Pode ser que ela compreenda mais que você, pela vivência que ela teve. E ela resolva o problema que você não resolveu. Sim. Então, assim, é uma loucura esse pensamento que a gente... É isso mesmo. Entendeu? Aí você fala assim, pô, mas como é que eu colaboro? Simples, abre a boca e fala, e diz, e dá exemplo. De repente aí a pessoa fala, pois é, era isso que faltava. Né? Então, Gente, sabe o que eu ia falar para vocês? Ah. Termina, Satira. Não, é só para a gente parar aqui nesse mesmo parágrafo e a gente vamos ao comentário. Ao Conde. Ao final da aula passada que a gente ficou de falar, né? Cadê aqui? Tá com ele aberto aí? Que o Conde mandou, tanto no Facebook, mas o Conde mandou também para mim aqui. Eu tô com ele aqui, ó. O Paulo, tá fácil para você? O quê? Acessar aí o Autopsicografia Fernando Pessoa, poeta, que está no grupo. Senão, eu recompartilho o que o Conde colocou aqui. Não, mas lê pra gente aí, vamos comentar em cima. Né? Vamos lembrar, qual era o ponto que a gente citou isso, Conde? Lembra que a gente citou? Você tinha falado que se o fingir era algo fingido ou não. Isso, você trouxe o questionamento. Né? É. Ou seja, se a pessoa pode fingir, ou a pessoa só vai buscar nas suas recordações algo verdadeiro e utilizar fora do contexto. Sim. E a gente fez esse link por conta das emoções, a gente estava falando. Isso. Das questões das emoções, Controlar os outros por esse aspecto daí, de uso das emoções. De uso das emoções. Aí o Conde citou o poema colocando essa dúvida. Será que a pessoa não está fingindo? Ou não? Ele trouxe essa dúvida e botou no poema. E a questão da dor, né, que você falou, Conde, você tinha falado também. A dor, no caso, psíquica, né? Sim. Não física, a dor... moral. Psicológica, moral. Moral. Então, primeiramente, a gente tem que pensar o que é autopsicografia, a palavra em si, é uma psicografia que alguém faz de si próprio, descrevendo os processos psíquicos pelos quais passa, especialmente de modo a se caracterizar perante
perante si próprio, né? É aquela coisa do autoconhecimento e perante os outros. Ou seja, eu quero mostrar quem eu sou. Então, Sim. você vai tentar se descrever como você é. Até porque essa descrição me ajuda, começa ajudando a mim mesmo, né? É. Se eu compreender melhor quem eu sou. No caso, curiosamente, o poema, eu fui ver, o poema Manuel Bandeira. que a Fernando Pessoa escreveu, ele escreveu esse poema no dia 1 de abril de 31, né? A gente pode falar, pô, então é um dia da mentira, né? Ele escreveu ainda em Verdade. vida e publicou em vida. Mas o poema em si, como a maioria da lavra do Fernando Pessoa, é altamente reflexiva. Sim. Não é somente o efeito do som, né? Poético, Mas as palavras. musical que o poema coloca, né? Porque ele é moderno e a gente tem que dar o braço a torcer, né? Em termos de poesia, os portugueses têm Camões e têm Fernando Pessoa, nós não temos ninguém que chega perto. Eles Verdade. estão acima de nós. Já na prosa, a gente tem o Machado de Assis e não tem ninguém que chega perto dele, os lusitanos. Mas o que o poema vai falar, né? Ele vai falar lá. Ele vai falar de autodescrição, ele vai se autodescrever, ou seja, ele vai se definir psicologicamente perante o leitor. Então, ele coloca um poeta. A gente já viu esse poema sendo dito pelo ator também, né? Sim. O ator é um fingidor, a gente já ouviu. Mas ele coloca como poeta porque era o ofício dele, do Fernando Pessoa. Então, o poeta ou fingidor finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só que eles não têm. Ou seja, o indivíduo se sente representado pelo que o Fernando Pessoa escreveu dele, porque ele sente que isso daí faz sentido para ele também. A diferença entre ele e o Fernando Pessoa é que o Fernando Pessoa conseguiu descrever os aspectos psíquicos de si próprio, e o outro ainda não consegue. E ele consegue de uma você está forma dizendo primorosa, assim, que é através é da onde poesia. muitas vezes a gente age na emoção e não consegue perceber de que não é um fingimento que eu estou fazendo, mas é o que eu sou, que está aparecendo. Aí ele vai colocar mais, que é aquela coisa do você conhece-te a você próprio? A resposta é não. Que o final diz assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Ou seja, o indivíduo deixa-se levar pelas emoções, não as compreende, vive elas, né, intensamente, mas não coloca para compreender o que está ocorrendo com ele, que é o que o poeta não fez. O poeta percebe, ele entende como isso se deu, e ele pode fazer uso quando lhe convém daquilo lá, porque ele já começa a ter um pouco de domínio sobre si. Né? E quando a gente trabalha, é a ideia de trabalhar, no caso do poeta, ou seja, ele tenta descrever o que é o espírito encarnado. Aquele que está preso às emoções do corpo e de si próprio. Ele tem que diferenciar o que é do corpo e o que não é do corpo. Então, o poema dele é um poema, nossa, são 12 versos que é uma reflexão muito grande, é puro Sócrates. É Para verdade. você se conhecer. A minha impressão, assim, o que mais me destacou é isso, é o conhecimento de si próprio. Ele consegue se conhecer, ele identifica em si a dor e aquele sentimento. E então, a partir do momento que ele conhece, ele consegue gerir melhor aquilo, não? Eu fiz uma analogia. Veja, eu estou sentindo dor. Eu lembro muito daquele filme, eu não li o livro, A Hora da Estrela, da Macabeia, que tem uma hora lá que ela está sofrendo porque ela levou o pé na bunda. Aí ela toma aspirina.
Ou seja, não vai adiantar. né? Ela toma aspirina. Por que você está tomando aspirina? É para dor. É para dor. Só que na ingenuidade dela, ela está sentindo uma dor, que a amiga tira o namorado dela, porque foi numa cartomante, a cartomante falou que só teria sucesso quando ela roubasse o namorado da outra. Mas ela não tem nada, ela só rouba e faz a outra sofrer. Então é mais ou menos o que acontece com o ser humano. O ser humano sofre e não consegue entender o que desencadeia esse sofrimento dele. Porque tem hora que você não vai conseguir evitar. Tem certos fenômenos de origem Psicológica. de origem biológica que você não tem como você evitar. Não tem. Aí você pode se revoltar ou você pode fazer como faziam os antigos históricos. Há coisas que você tem de simplesmente aceitar. Agora, aceitar por quê? Porque ela é conveniente para você? Não, muito pelo contrário, não é conveniente. Mas você não tem como mudar. Porque tem a coisa que você pode mudar, mas você não aceita mudar porque é conveniente para você. E muitas vezes essa coisa é ruim para os outros, mas você aceita porque é boa para você. Então é o chamado comodista, né? Tem um acomodado e tem um Não, e comodista. O comodista, ele vive do quê? O eu conformista e o conformado, é diferente. Mas você Conformista é safado, Mas conformado você não. tem, Conde, situações onde você realmente não percebeu o que você está fazendo e o que isso ocasiona em você, que seja, entendeu? Sim, Ou seja, mas eu digo assim, por a exemplo, quando a gente... ignorância, entendeu? Que você tem, que todos nós temos sobre nós. Tem coisas que nós não vemos em nós, que os outros percebem em nós, entendeu? E aí quando alguém vem para você e fala, olha, né, inclusive, mesmo sendo a psicologia sendo materialista, tem uma teoria interessante nesse aspecto, que é a janela de Johari, que mostra justamente os segmentos do eu, e que é a base para a questão da dinâmica de grupo. Então, para que você faz uma dinâmica? Resumidamente, para que a pessoa se conheça. Esse é o ponto importante de uma dinâmica de grupo, bem conduzida. Não para que você marque um ponto da sua teoria, que é como muita gente usa, mas para que a pessoa perceba coisas que ela não percebeu, entendeu? Quer dizer, que ela veja na fala dos outros, porque toda dinâmica tem um trabalho final, onde os outros falam. E quando elas falam, necessariamente não precisa dizer, olha, porque eu vi o Satiro fazer isso. Não precisa dizer isso. A fala dos outros traz à tona alguma coisa que você não conhecia de você. Porque a pessoa, ela fala, olha, eu agi dessa maneira e eu não sabia. E isso foi assim, assim, assim. Aí ele fala assim, caramba, eu faço exatamente igual a ele, entendeu? Aí Pessoa, né, na gente. A gente você identifica. aí você aprende olhando o outro e fala assim, caramba, eu tô junto com ele. E eu não tinha percebido isso. Entendeu? Quer dizer, ou seja, a gente tem muita coisa para aprender, inclusive, principalmente sobre nós mesmos. Como é que nós pensamos, como é que nós fazemos, como é que nós somos. Que você é, que o Conte falou, é como eu sou. Mas, pô, é genial esse poema, entendeu? Me remeteu a essa questão, quando eu falei, poxa, tem... Eu acho que... ajuda... Obviamente que a única ajuda não é dinâmica de grupo. Você tem várias ajudas. Estudo. O estudo é uma grande maneira de você conhecer a si mesmo. Você tem que saber quais são as possibilidades já conhecidas do homem para que eu possa me avaliar dentro delas. Se eu não sei, eu não tenho como me avaliar. Se eu não tenho domínio daquele conhecimento, eu não tenho como chegar na razão, entendeu? Eu vou continuar seguindo as minhas paixões. Então o conhecimento é fundamental. Isso é claramente, simplesmente dito na nossa doutrina. Mas tem que ser percebido pela grandeza da coisa. Entendeu? Pela possibilidade grandiosa que existe em você entender isso. E usar para você. Esquece os outros. Para de controlar os outros. Para com esse vício. Começa a pensar em se melhorar. E que os outros vão, sabe, ao você fazer o bem, você vai estar começando a entrar em cooperação com os outros. Naturalmente. O pensamento que eu desenvolvi foi esse.
naquele dia, né? Muito bom, Conde, muito bom. Tá. Mesmo, isso aí. Ó, pra você ter ideia, Conde, eu tô pensando em incorporar esse poema numa Muito bom, capacitação de vendas que eu dou. Porque é para a pessoa chegar no final muito e bom. compreender que ela deve aproveitar a capacitação que ela teve pelo que ela acha que é o melhor e da forma que ela acha. Senão não faz sentido, entendeu? Você usar um conhecimento porque o outro mandou você usar o conhecimento. E isso não funciona. A pessoa esquece tudo que ela viu em 15 dias, 30 dias. Agora, se você E Satiro, incorpora a parte que você incorpora para você e você coloca em prática, você aprende e leva com você. Entendeu? e outra coisa, não tem força, né? Não tem, Aquilo é que a opção. pessoa É faz opção. não tem força. É Vai ter uma autoconhecimento. força, É o conhece-te a ti mesmo, dito por Sócrates. vai ter uma força transformadora se você tiver convicção daquilo que você está fazendo. Você entendeu o processo. Né? Se você não entendeu o processo e traz e recorta aquilo Não, e traz cola e copia, copia e não, cola, isso não vai funcionar. e o que eu lembro sempre, né, é o vigiar e orar. O vigiar é você compreender isso. Só que não adianta compreender e não botar em prática. Uhum. Você tem que orar, agir. E o Espiritismo fala isso, amigo. Então vai lá e faz dessa maneira que você acredita. E vê quais são os resultados. Quem vai sofrer com isso, ou quem vai ter felicidade, é você. Essa é uma escola só sua. E aí Entendeu? a gente volta no que o Conde falou, do conformismo e o conformado, né? Então, obviamente é muito fácil. Eu vou falar, muito interessante, vou pensar sobre isso. Não Porra, adianta eu acumular um conhecimento e e não continuar usar, e mantendo a não usar minha o conhecimento. posição de Justamente. conformismo, não de conformado. Oh, isso é muito, muito interessante o seu pensamento. E aí eu continuo fazendo as coisas, quer dizer, então Continuo fazendo tudo igual. você não entendeu que você está martelando não é? Em ferro frio. Entendeu? Você está ali insistindo. Foi apresentada uma forma de você fazer diferente e você, naquele momento, não quer dizer que você nunca vai fazer isso. É outro erro nosso. Naquele momento, você não quer fazer daquela maneira. Tudo bem, segue. É o que dizem, né? Fica na memória. Um dia você junta essa, aquela outra e mais uma nova que você aprendeu, fala, ó, a ideia é minha, né? Ó, e tem que ser sua. Esse é o problema. Você tem que incorporar a ideia. Ó, posso fazer diferente. Aí você faz diferente e puta, fiz o bem. Parei de sofrer, fiz o bem, ó, eu feliz aí na vida, entendeu? Só felicidade. Vou sair de casa dançando, entendeu? Pois é. Cada um na sua velocidade. Eu vejo um mecanismo nosso funcionando dessa maneira no dia a dia. Mas é preciso conhecimento. Por isso que eu insisto, a única coisa que a gente pode fazer, a única não, mas a principal coisa e que starta todas as outras num centro espírita é a disponibilidade do conhecimento. Você me desculpe, mas ninguém me prova o contrário. Entendeu? Porque senão você tem um monte de ovelhinha, cordeirinho, seguindo sei lá quem, sei lá por quê, não me interessa. E você não vai ter a compreensão. Você pega o indivíduo condenado ao inferno, ele não vai querer virar ovelha. O seu problema é justamente esse. Você não escuta, você fica ali, entendeu? Seguindo esses dogmas, amiga. E esse é o problema, é esse, entendeu? Mas o nosso problema é esse, é que a gente segue dogmas, sem pensar. E aí tá apanhando que nem um condenado, entendeu? Uhum. E, pô, você não viu o teu cachorro fazer isso? E apanha, então faz cocô aí, pá, apanha. Você quer aprender exatamente como o teu cachorro? É isso que você quer aprender? E tem gente que aprende dessa maneira, né? Não pensa. Mas então, isso é tão retrógrado que hoje ninguém ensina. Não devia, pelo menos, mais ensinar nenhum animalzinho, muito menos gente desse Mas você jeito. ensina o Né? teu filho, tem gente que ensina o filho a fazer cocô no vaso dessa maneira. Ai, judiação, gente. Na base da porrada. Se tu Eu fizer não consigo fora, imaginar isso. Pô, mas ele entende por que ele tem que fazer lá? Se alguém tentou explicar pro guri isso, falar, mostrar pra ele. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele não tem idade pra entender, ele tem que obedecer. Eu tenho dois filhos, Guilherme de 14 e Júlia de 11. Eu nunca dei um tapa neles.
E isso que eu fiz, qualquer um pode fazer. Sim. Não, você Porque pode... é só você catar a criatura e conversar com ela, entendeu? Olha na carinha dela, nos olhinhos, agacha. É justamente... Olha nos olhinhos e E explica. fala com ela, explica. Entendeu? É simples, é só falar. Mas é E justamente não tem nada de receita extraordinária. Como diz o Sátiro, eu estou condenada ao inferno, entendeu? não existe. Melhor do que ninguém, entendeu? Mas assim, se eu consigo fazer, gente, qualquer um consegue, entendeu? Qualquer um consegue. Muito obrigado pelo poema, Conde. Para mim serviu de muito, é um belo exemplo. Nossa, e aliás, ótimo, é um poema lindo, Conde. né? Todo mundo gosta dele, né? Eu gosto muito de Não, Fernando. e Eu as já suas li muitas coisas palavras, de Fernando os Pessoa. links que você fez, foi muito bom, Conde. Não, foi e realmente trouxe algo novo pra gente, né? Porque a gente estava esquecendo desse aspecto subconsciente, você chama como você quiser, de que nós vivemos assim, que às vezes a gente sabe, acha, mas não faz. Entendeu? Ou seja, e o detalhe de você finge tão bem que até parece que você faz mesmo, entendeu? Mas não fala. Legal. Obrigadão, Conde. Valeu a pena aí. Boa lembrança, Sueli. Realmente, a gente falou que ia voltar nesse poema e esquecemos. Muito boa lembrança. De vez em quando você acerta, Su. Às vezes. Mas não é Sátiro. Às vezes a gente tenta, Nós estamos aqui assim que você sair, nós iremos conversar sobre a sua pessoa. Não, mas eu não me importo falar mal de mim, não, Sátiro. Quem está condenado ao inferno já sabe disso. É verdade. Este é o problema. Este é o problema. Você não tem salvação mais. Você já está lá, então não tem mais nada a perder. Cara de pau já. Obrigado, pessoal. Foi, como sempre, um bom estudo. Né? Valeu, gente. Boa semana para vocês, bom estudo, tudo de bom, gente. Tchau, grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.